Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento C6 Bank. Você no topo da experiência financeira. Hora de conversar com Juliana Rosa. Vamos ver se sexta-feira é o dia da boa notícia, porque a Ju tem dados das vendas do comércio em janeiro que acabaram de sair, estão quentinhos. Diga lá, Juliana, bom dia. Tudo bem, que pressão, viu? Bom dia para vocês. Se vira Bom aí. dia. Tá duro mesmo, né? Bom dia para Sheila, para Carlinha, bom dia aí para o nosso ouvinte. Olha, a boa notícia não é não, viu? Olha, vendas do comércio em queda no mês de janeiro. A gente essa semana divulgou uma coletânea dos indicadores do começo desse ano, saíram dados da indústria, saíram dados do setor de serviços e hoje, então, do comércio, que são os três principais setores da economia. O dado mostra uma ligeira queda, 0,1 de redução nas vendas do comércio no mês de janeiro. Mas são pesquisas que agora a gente fechando a semana, por isso que a gente está aí falando que as notícias são ruins, porque já tem sinais mais claros de que a economia está perdendo fôlego. As pessoas, obviamente, com menos dinheiro no bolso por conta da inflação alta e juros também, já tem efeitos aí no crédito, começam a ter menos condições de comprar. Então, você tem já efeitos mais claros de vários indicadores mostrando essa perda de fôlego da economia. É um volume de vendas ainda alto, tá? Eu acho que é importante a gente também contextualizar que a gente, quando olha os dados, por exemplo, do setor de serviços também e do próprio comércio, é um volume de vendas que se mantém em patamares elevados. A economia, ela não chega de uma hora para outra a um estágio de maior fraqueza. Então, a gente ainda tem um patamar elevado de vendas do comércio, embora tenha essa redução que foi divulgada agora de 0,1 no volume de vendas do comércio. E um número que reflete isso é quando você compara janeiro com janeiro do ano passado, as vendas do comércio têm um crescimento de 3,1%. Então, esse dado anual é importante para a gente poder olhar que, comparando com um ano atrás, você tem ainda um crescimento significativo das vendas do comércio. Esse finalzinho de dezembro para janeiro, que é o que a gente já começa a ver, final do ano também as vendas do varejo já apresentavam essa perda de fôlego, e aí eu estou olhando aqui a tabela que o IBGE divulgou, quais são os segmentos aqui que são os mais afetados, e aí em janeiro você tem um aumento de combustíveis e lubrificantes, mas já tinha tido uma queda grande, então uma recuperação. Mas olha, a venda de supermercado voltou a cair, que é isso que a gente tem falado, né? Até coisas básicas as pessoas estão levando menos para casa por conta aí da inflação. A parte de tecidos, roupas, calçados, aqui também com uma ligeira queda, já tinha caído bastante em dezembro, então um setor aí que está meio andando de lado. A parte de coisas que dependem de crédito, olha, móveis, eletrodomésticos, uma queda de 0,2. A parte de veículos, essa parte de veículos aqui ainda sobe nessa pesquisa de hoje. Então, o que a gente vê é que as sinalizações elas vão mostrando essa perda de fôlego. Qual é a discussão do momento? Se a perda de fôlego ela vai acontecer aos poucos ou se a perda de fôlego ela é mais rápida. Essa é a discussão. Que vai perder fôlego a gente já está vendo por conta da inflação, continuidade de juros mais altos. A questão nesse momento é que no final do ano muita gente começou a falar, olha, os números do PIB, né, quando a gente trouxe aqui, suscitaram essa discussão. Olha, será que a economia está caindo mais rapidamente? E aí pode ser até que o Banco Central nem precise mais subir juro, ou não precise subir tanto e tal. Então, a gente está um pouco nesse momento. Assim, vai ter uma desaceleração mais rápida? Esses dados de janeiro mostram que é uma desaceleração mais ou menos ali dentro do esperado. E os números do PIB já trouxeram uma preocupação maior. Olha, parece que está caindo mais rapidamente. Então, é um pouco nesse momento de virada, é normal que você tenha esses ajustes, né? Alguns setores vão subir
ainda, os outros vão cair mais rapidamente. E o que é importante é que a gente olhe esses dados das comparações anuais que ainda são altos, e também quando você olha aqui os dados, os detalhes aqui do começo do ano, a gente ainda tem muitos impulsos ao crescimento. A gente tem o setor agrícola com essa safra agrícola recorde, então o PIB da agropecuária vai impulsionar os números do começo do ano, e acaba ajudando os outros setores, porque um PIB do agro forte ajuda a impulsionar serviços, transporte, armazenagem, faz uma movimentação na economia. A gente tem aumento de salário mínimo, agora nesse começo de ano forte, mais de 7%. Então você tem ganho de renda, tanto dos salários quanto de benefícios previdenciários, que acompanham o aumento do salário mínimo. Tem ainda estímulos de gasto do governo, embora seja um estímulo menor esse ano, o governo não vai gastar tanto quanto no ano passado, tem efeitos, por exemplo, daquele pagamento de precatórios, são 90 bilhões de precatórios, que são aquelas dívidas que o governo perde na justiça, né? O cidadão entra contra o governo, ou empresas e tal, o governo perde e aí tem que pagar. Então, todo ano o governo reserva esse pagamento de precatórios. Foi uma discussão, lembra, na época do governo anterior, que não tinha dinheiro, ia empurrar com a barriga e tal. Esse governo não, todo ano se organizou para pagar uma boa quantia, é menos esse ano, mas ainda 90 bilhões a mais de precatórios na economia. Então, tudo isso para dizer que a gente ainda tem estímulos e temos um desemprego baixo, então tem muita gente trabalhando ainda. Então o pessoal está apertado, mas você tem uma condição de economia que ainda é forte, ainda é positiva. Então o resumo é: a economia desacelera, mas o quanto que vai desacelerar, essa é a questão. E o governo está, ao mesmo tempo, tentando ali não deixar ela cair muito, né? Que é o estímulo que eles estão fazendo, como autorizar o saque aniversário do FGTS que estava retido, anunciar essa semana o crédito consignado, que é aquele dinheiro com desconto em folha agora mais barato, os bancos prometem oferecer a juros menores, então isso, os bancos estão... Eu conversei com muita gente, o pessoal de banco ali nos bastidores estão dizendo que só esse ano esse efeito da medida do consignado deve injetar 50 bilhões a mais na economia. Então, é o governo tentando evitar uma queda maior da economia e, ao mesmo tempo, a gente com esse desafio de baixar a inflação. Então, se estimula também demais, pode a inflação subir. E aí a inflação também derruba a economia, então você pode estar só postergando um problema. Então a gente está exatamente nesse momento em que é preciso desacelerar a economia, o governo não pode ficar no desespero de meu Deus, vai cair muito, né, a popularidade em queda, mas também a inflação, que é o que está realmente tirando a popularidade. Aí se você estimula demais, a inflação demora a cair e aí estoura do outro lado. Então precisa desacelerar e o medo nesse momento é que desacelere rápido demais e tenha risco até de recessão no segundo semestre desse ano.